A seita dos desaparecidos, o ritual macabro que nunca deveria ser descoberto. Os moradores de Vale do Fim sempre acreditaram que a floresta ao redor da cidade guardava segredos. Anos atrás, havia boatos sobre pessoas que desapareciam nas sombras das árvores densas. Mas, com o tempo, essas histórias se tornaram apenas memórias vagas. Um sussurro abafado que os mais velhos contavam nas noites frias. Mas para Lucas, Pedro, Joana e Clara, a floresta era o local perfeito para a aventura que tanto procuravam. Eles estavam cansados da monotonia da cidade pequena, de suas ruas silenciosas e das mesmas histórias velhas que sempre ouviam. O grupo de amigos passava suas tardes planejando o que fariam quando conseguissem sair de Vale do Fim. Mas até lá, decidiram que precisavam de algo para quebrar a rotina. E a lenda da antiga seita, que supostamente realizava rituais na floresta, parecia a oportunidade perfeita para uma noite de emoção. Eu ouvi dizer que ninguém vai naquela parte da floresta há décadas, disse Joana, enquanto folheava um antigo jornal da cidade. Houve desaparecimentos misteriosos, mas ninguém nunca encontrou nada. É claro que não encontraram nada, riu Pedro, tentando disfarçar o desconforto. Essas histórias são inventadas para assustar as pessoas. Aposto que vamos encontrar uma cabana velha e talvez algumas pinturas estranhas nas árvores. Lucas, sempre o mais corajoso, lançou um olhar desafiador ao grupo. Então, vamos ver com nossos próprios olhos. Quem sabe encontramos algo interessante. Clara, a mais quieta do grupo, hesitou. E se houver algo mais? Algo que as pessoas não conseguiram explicar? Mas Lucas já havia decidido. E naquela noite, com mochilas nas costas e lanternas em mãos, eles se aventuraram na floresta. À medida que avançavam, as árvores pareciam se fechar ao redor deles, como se a própria natureza quisesse mantê-los longe de algo. O silêncio era esmagador. Nem o som de animais se movendo entre os arbustos, nem o farfalhar das folhas. Apenas o barulho de seus próprios passos no solo úmido e o vento frio que ocasionalmente soprava, balançando as folhas acima de suas cabeças. "Vocês acham que estamos indo na direção certa?" perguntou Clara, quebrando o silêncio. "Tudo parece igual aqui." "Sim, estamos indo bem", respondeu Lucas, embora a confiança em sua voz estivesse diminuindo. "Acho que estamos perto. Vamos continuar." Depois de horas caminhando, a lua apareceu por entre as árvores, iluminando um pequeno claro na floresta. No centro, uma antiga estrutura de pedra estava parcialmente coberta por musgo e raízes, mas era impossível ignorar sua presença. Paredes de pedra desgastada formavam um círculo e, no meio, havia o que parecia ser um altar. Uma série de símbolos estranhos estava gravada nas pedras, alguns ainda visíveis, apesar dos anos de abandono. "Isso deve ser o que restou da tal seita", disse Pedro, aproximando-se do altar. "Provavelmente usavam esse lugar para seus rituais. Mas vejam, não há nada de assustador aqui, apenas ruínas." No entanto, Clara não conseguia afastar o sentimento de que algo estava errado. "Nós não deveríamos estar aqui", murmurou ela. "Tem algo estranho." Lucas ignorou o aviso e começou a explorar as marcas no chão. "Esses símbolos, eles parecem antigos, mas tem algo familiar neles. Talvez eles sejam de algum culto antigo ou algo do tipo." Antes que pudessem discutir mais, um ruído estranho quebrou o silêncio. Um farfalhar vindo de dentro da floresta, pesado e ritmado, como se algo grande estivesse se movendo entre as árvores. O grupo se virou ao mesmo tempo, suas lanternas balançando na direção do som. Nada além de sombras e o contorno das árvores. Mas então, Pedro gritou. 2 olhos brilhavam entre as árvores, fixos no grupo. Eram grandes, inumanos, e a sensação de que estavam sendo observados cresceu,
pesando sobre eles como uma nuvem de medo. "Vamos sair daqui", disse Pedro, com a voz tremendo. Eles começaram a recuar, mas as árvores, antes imóveis, pareciam estar mais próximas. O caminho que eles haviam seguido desapareceu, e a floresta parecia diferente. Clara segurou firme a mão de Joana, seu coração disparado. "O que está acontecendo?" Ela sussurrou. "Isso não é normal." Foi então que ouviram o som de cânticos, baixos e monótonos, ecoando ao redor. Não havia ninguém à vista, mas as vozes vinham de todos os lados. Elas falavam uma língua que ninguém ali conhecia, mas o tom era inconfundível. Era uma invocação. "O que é isso?" perguntou Joana, agora em pânico. "Isso não pode estar acontecendo." Lucas tentou manter a calma, mas sabia que algo estava terrivelmente errado. "Não sei, mas não podemos ficar aqui. Vamos voltar para a cidade." Eles correram, mas por mais que corressem, o caminho parecia nunca acabar. A floresta era um labirinto, e a sensação de estarem sendo caçados aumentava a cada segundo. Então, de repente, Pedro gritou de novo. Ele havia caído, e algo o segurava. Uma sombra escura que parecia surgir do próprio solo, envolvendo suas pernas. "Me ajudem!" ele gritou, mas antes que alguém pudesse reagir, ele foi puxado para as sombras, desaparecendo entre as árvores. Clara gritou, puxando Joana e Lucas para continuar correndo. "Precisamos sair daqui agora!" As vozes aumentavam, o cântico se tornando ensurdecedor. Não havia saída. A floresta parecia viva, uma entidade que os mantinha presos, brincando com seus medos. Finalmente, eles chegaram a um novo claro, diferente do primeiro. No centro, havia uma figura encapuzada, seus olhos brilhando na escuridão. Ele levantou a mão lentamente, apontando para Lucas. "Vocês não deveriam estar aqui. A seita nunca foi dissolvida. Nós aguardamos. E agora, o ritual será completo." Antes que Lucas pudesse reagir, o chão sob seus pés se abriu. Ele tentou segurar Joana, mas a força que o puxava era implacável. Em segundos, ele foi tragado para dentro da terra, desaparecendo sem deixar rastro. Joana e Clara, aterrorizadas, correram mais uma vez, mas o peso do terror parecia desacelerar seus passos. A última coisa que Clara viu antes de ser envolvida pela escuridão foi a lua desaparecendo atrás das nuvens e a voz sussurrando em seu ouvido: "Você nunca sairá daqui." Dias depois, as autoridades de Vale do Fim organizaram uma busca pelos jovens desaparecidos. Encontraram apenas ruínas antigas e símbolos esculpidos nas árvores, como testemunhas silenciosas de algo que nunca deveria ter sido descoberto. E, assim como antes, as histórias de desaparecimentos na floresta voltaram a circular, mas ninguém ousava falar sobre a seita. Eles sabiam que quem se aventurava naquela parte sombria da floresta nunca voltava.